Queridos, nesta manhã nós queremos ver a terceira mensagem de José, terceiro estudo, e nós vamos tratar do teste da integridade moral, vencendo a tentação sexual. Isso está lá em Gênesis capítulo 39. Se você tem sua Bíblia, embora a gente vá ter a maior parte dos textos, mantenha a sua Bíblia aberta. É sempre melhor você acompanhar, sublinhar, rabiscar, e aí fica mais fácil para acompanhar o que Deus está falando. Henrico e eu estamos trabalhando num projeto de tradução que vai ser leitura obrigatória para a nossa igreja quando ele tiver concluído. Vai ser pela editora Nutra. O nome do livro traduzido seria Confiando em Deus, mesmo que a vida dói. É o próximo slide, Bruno, por favor. Está conseguindo aí? Ele não. Ok. Esse é o livro em inglês e o autor é Jerry Bridges, um dos homens que mais bem escreve. Ele é um homem usado por Deus. Ele escreveu aquele livro. Agora me foge o título. A Busca da Santidade seria o conceito do livro. Ele está em português, um ótimo livro. E nesse livro ele trata de como é tranquilo nós falarmos em soberania de Deus quando tudo corre bem. Então está tudo correndo bem, soberania de Deus, né? A gente crê na soberania de Deus, mas quando existe alguma pedra ao longo do caminho, aí a gente começa, quem sabe, crer que a soberania de Deus é desligável em certos momentos. Ou seja, há momentos em que Deus é soberano, mas de repente na prática a gente olha para outros momentos em que nós somos mestres do nosso próprio destino, ou de modo inverso, nós somos vítimas de circunstâncias infelizes ou de pessoas más que cruzam o nosso caminho. E foi justamente conforme a providência de Deus que José foi parar no Egito, como escravo, numa terra onde ele não conhecia ninguém, nem língua, nem costume do povo, nem nada. E ele tinha por volta de 16 anos nessa época. Interessante, né? Ele com essa idade, Daniel, seus amigos com essa mesma idade, indo parar numa terra distante, costumes distantes, providência de Deus, como foi na vida de Daniel e seus amigos, na vida de José. E no nosso estudo, para que fique claro, e para que Deus possa usar isso nas nossas vidas, é interessante a gente parar um momentinho aqui e a gente voltar à definição de um conceito importantíssimo na teologia, que é a providência de Deus. Eu já tratei isso no livro de Jó, o pastor Eduardo já pregou sobre isso, mas nunca é demais a gente recapitular. Então eu gosto de uma definição que o próprio Jerry Bridges dá no livro dele. Providência de Deus é o constante cuidado de Deus e seu absoluto controle sobre toda a sua criação, para a sua própria glória e para o bem do seu povo. Eu acho que ele conseguiu nessa definição incluir tudo. Eu vou repetir para vocês. É o constante cuidado de Deus e seu absoluto controle sobre toda a sua criação. Nada passa solto. Para quê? Qual é o objetivo? Para a sua própria glória e para o bem do seu povo. Ou seja, Deus jamais busca a sua própria glória à custa do bem dos seus filhos. Isso não é confortador, gente? Deus jamais busca o bem dos seus filhos a não ser ou à custa da sua própria glória. As duas coisas caminham juntas. Se nós quisermos aprender a enxergar Deus agindo através da adversidade, nós precisamos crer que assim como Ele não permitirá que nada aconteça que venha a subverter a sua própria glória, Ele não permitirá que nada aconteça que venha a arruinar o bem que Ele está operando em nós
e para nós, seus filhos. Com isso em mente, nós podemos entender por que José não desistiu dos sonhos que ele teve. Apesar de José não ter a compreensão teológica que hoje nós podemos ter, com a Bíblia, com tudo mais, ele vislumbrava essa soberania de Deus. Então, ele venceu esse desafio de não abrir mão dos seus sonhos, enxergando que sonho adiado não é necessariamente o sonho que não se realiza. José não demorou a perceber que quem ele era tinha muito mais importância do que onde ele se encontrava. E isso para nós propõe uma máxima em termos de integridade. Integridade é o que você é, independentemente de onde você se encontra. Ou seja, a sua integridade não muda de acordo com o ambiente, ela se mantém a mesma. Versículo 1 do capítulo 39 já nos mostra José sendo colocado por Deus, onde Deus o queria, quando Deus ali o queria. Diz assim o versículo 1: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. E ali naquela residência de Faraó, na propriedade de Faraó, Deus o abençoou a ponto de ele vir morar dentro da casa de Faraó. Nós precisamos entender a diferença aqui dos escravos, né? O versículo 2 diz assim: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Então, de escravo comum, porque havia o escravo comum, que trabalhava no campo, que o senhor, o dono do escravo, nem conhecia. Ele passou a ser um escravo especial, que servia a Potifar dentro da casa dele. Lembra daqueles escravos a quem Jesus chegou e pediu para trazerem água quando Jesus transformou a água em vinho? Esse tipo de escravo que o texto está falando, aquele que servia o dono da casa dentro de casa. O versículo 2 explica por que ele foi parar dentro da casa. O Senhor estava com ele. Essa frase é muito forte. Interessante que Deus não faz isso contra a nossa vontade. Ele não força a barra para se impor a nós. Ele, embora tendo só seus 16, 17 anos, José parecia de alguma forma estar consciente dessa atuação soberana de Deus. E parece que José vivia consciente de um princípio bíblico fundamental, que ainda não havia sido registrado nas Escrituras, de que quem quer ser usado por Deus tem que viver à luz desse princípio. Está lá em 1 Coríntios 2,9, e o texto bíblico diz assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente humana nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós acabamos de cantar: eu quero ter a tua mente, Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Sabe qual é a resposta de Deus? Você não faz ideia o que eu tenho para você. E José parece que vivia consciente disso. Embora Deus tivesse muita coisa a fazer, lidar com aquele império egípcio, fazer com que todos os movimentos do próprio povo egípcio se coadunassem com o que Deus tinha do seu próprio povo que estava começando a crescer ali no Egito, através da família de José, mais tarde que chega ali e se estabelece e se multiplica virando o povo de Israel. Mesmo assim, Deus não estava restrito. O fato de Deus estar ocupado com tudo aquilo que acontece no mundo, com tudo aquilo que rola na história, não limita Deus de dar para aqueles que o amam uma atenção individualizada. Se você já leu o Salmo 11, eu tenho uma mensagem sobre o Salmo 11, se eu conseguir tirar minha aliança aqui, sabe como é que é, né? A gente vai passando o tempo, o dedo fica mais gordinho, mas consegui tirar. Ali no Salmo 11, versículo 4, diz assim: os olhos do Senhor observam
os seres humanos. E ele está falando principalmente dos seus ali naquele contexto. Esse observar que diz ali no Salmo 11, é como se Deus estivesse olhando aqui, como eu estou olhando para a minha aliança. Atentamente. Só que quando eu olho para a minha aliança, vocês ficam fora de foco. Para Deus, não. Ele olha atentamente para cada um de nós e tudo mais continua no foco. Então, esse observar de Deus, esse sondar de Deus, é que Deus nos ama tanto que Ele não consegue tirar o olho de nós. Esse o termo quer dizer isso. Então, por quê? Porque Deus está empenhado no nosso bem e Ele está empenhado em promover o quê? A glória dEle. É o que esse princípio da providência de Deus diz. E Deus coloca José numa posição privilegiada. Potifar era o chefe da guarda pessoal de Faraó. Ou seja, era uma posição de tremenda importância, de tremenda autoridade. Esse homem mandava matar. E ninguém discutia. E o segredo de José era muito simples. José era uma pessoa centrada em Deus. E uma pessoa centrada em Deus é uma pessoa que vai ter o sucesso de Deus. 7 vezes nesse capítulo 39 você encontra essa expressão, o Senhor estava com ele. E para que você não forme a ideia errada, sabe que tem gente que diz que a Bíblia mostra vários dos prediletos de Deus. Não é bem o caso. Veja bem, eu insisto que o Senhor estava com ele, porque por outro lado, ele estava com o Senhor. As duas coisas caminham juntas. Nós temos batido muito nessa tecla, da soberania de Deus e da responsabilidade humana, e nesta igreja nós vamos bater nessas duas teclas, porque é o que a Bíblia ensina. Né? E essa tem sido a tônica que nós temos insistido aqui na Bereana. Se você sonha ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa próspera, o segredo é a presença dos Deus vivo diariamente na sua vida. José, eu repito, era um estrangeiro, ele não falava a língua daquele país, ele não conhecia o costume do país, ele chega lá como escravo, ele podia ter sido tratado como um animal, não como ser humano. Mas não, ele foi crescendo em sucesso. E quando tudo parecia de vento em popa, de repente uma tremenda tentação bate à sua porta. É a esposa do próprio Potifar. Vamos observar os versículos 3 em diante, e nós vamos ler esse texto, porque aí fica mais claro para nós, para a gente ver como é que Deus estava com ele, como é que Deus agiu. A partir do versículo 3, quando falando de Potifar, percebeu que o Senhor estava com José, e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou-o: venha, deite-se comigo. Gente, se você para pensar num convite desse hoje, você não se assusta muito. Né? Hoje nós estamos em 2012. Isso aqui se passou há mais de 3.000 anos atrás. Olhe a cara de pau dessa mulher de fazer esse convite para ele. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como eu poderia, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus?
Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. A tentação bate à porta de todos nós, homens, mulheres, jovens, adultos, e de certa forma, nessa área sexual, José se encontrava na situação ideal para ser tentado e para cair em tentação. Por que eu digo situação ideal? Ele era jovem, ele estava com a sua sexualidade a pleno vapor, mas ela estava represada. Ele estava longe de casa, e naquela época não tinha internet, não tinha TV a cabo, quer dizer, ninguém ia ficar sabendo de nada. O texto ainda de Lambuja diz que ele era atraente, de boa aparência, ou seja, ele seria alguém visado. E talvez que nos passe despercebido, porque a Bíblia não fala nada a respeito disso, a esposa de Potifar, se nós levarmos em conta a história, esposa de pessoas ricas e poderosas, normalmente são mulheres muito bonitas, muito atraentes. Imagino que ela não era exceção à regra. Mas Deus foi fiel. E Deus livrou José dessa tentação, como nós podemos esperar que Ele nos livre, porque a Bíblia fala de um escape para a tentação. 1 Coríntios 10, 13 nos assegura claramente: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, ou seja, que fosse sobre-humana, a ideia é essa. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Mas, queridos, para que esse escape aconteça, é preciso que nós entendamos algumas coisas básicas a essa altura. A tentação tem a sua origem na nossa velha natureza, e ela reside em nós, essa velha natureza. Então, cuidado com esse papo que às vezes anda por aí, que o que me fez adulterar foi o demônio do adultério. Essa é uma frase muito comum, né, hoje em dia. E ela visa tirar dos ombros da pessoa a responsabilidade, né, para que ela não possa assumir a responsabilidade pelo seu pecado. Fato é que o crente em Cristo Jesus, ele não precisa cair em tentação. Nós pecamos única e exclusivamente porque nós escolhemos pecar, não porque nós não tenhamos outra saída. A Bíblia deixa isso muito claro. O texto que nós acabamos de ler garante que Deus nos capacita a não pecar, na medida em que nós estamos em comunhão com Ele, na medida em que nós dependemos dEle, do seu Espírito. E aqui nós precisamos voltar à frase aplicada a Daniel, que nós ouvimos domingo passado, quando o Henrico estava pregando aquela última mensagem sobre a amizade. Nossa convicção interna precisa ser superior às pressões externas. Se eu não tiver uma convicção interna que seja mais forte do que as pressões externas, eu vou cair. Isso eu quero acrescentar a ideia que eu vejo como central essa passagem que nós estamos estudando. José venceu a tentação porque seus valores foram firmados antes de serem postos à prova. Como é que firmamos os nossos valores? De que forma nós vamos ter convicções internas, mais fortes do que as pressões externas? Eu só conheço um jeito e tenho certeza que você concorda comigo. Esse jeito é vivendo diariamente em comunhão com o Senhor. É vivendo na dependência do que diz a sua palavra e vivendo uma vida de oração. E isso 24 horas por dia. Não é só aquele momento que a gente faz a nossa devocional. A coisa tem que estar fluindo na nossa mente a cada instante. Nós temos que estar em contato com o Pai o tempo todo. Às vezes soltando uma oração no Telegrama, um SMS, Deus socorro, né? Mas a palavra fluindo. Né? Por isso Provérbios 28, 14a diz assim:
como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Provérbios 28, 14a. Para nós entendermos bem como é que esse processo funcionou na vida de José, especialmente em relação à tentação sexual, depois nós vamos nos próximos estudos ver como funcionou com relação a outras tentações. Mas aqui hoje nós queremos avaliar dois tipos de personagens. E nós vamos fazer isso objetivamente. Quem tenta e quem é tentado. Tá? Então vamos começar por quem tenta. O general MacArthur, que foi um dos grandes comandantes das forças aliadas na Segunda Guerra Mundial, ele destacou 4 qualidades necessárias para a obtenção de sucesso numa guerra, para se vencer o inimigo. E nesse artigo que ele escreveu, ele destaca a 4ª qualidade, que é a seguinte: conhecimento do inimigo. É preciso conhecer o inimigo caso nós queiramos ser vitoriosos. Quais são as táticas dele? Como é que ele age? A certa altura desse artigo ele diz assim: quanto maior o conhecimento do inimigo, maior o potencial de vitória. E isso ele provou fazendo um levantamento desde Josué no Antigo Testamento até as ações do general Rommel no norte da África, graças a um tremendo serviço de contra-espionagem dos aliados. Embora a pessoa que esteja nos tentando não seja necessariamente nossa inimiga, nós vamos saber que aquela pessoa, ela vai estar invariavelmente sendo usada pelo inimigo para nos tentar. Mesmo que ela esteja inconsciente desse uso que está sendo feito dela. E a mulher de Potifar é o tipo de personagem que nós queremos entender como é que ela agiu. Agora, eu acho interessante que é uma semelhança muito grande entre o agir da mulher de Potifar e a mulher adúltera retratada em Provérbios 7. Então, vocês vão ver agora, a partir de agora, 4 gráficos, que nós vamos ver 4 características da mulher de Potifar e como elas estão presentes também na mulher adúltera lá de Provérbios 7. Então, a primeira marca dela é que ela era cobiçosa. Então, vocês reparem, na coluna da esquerda, a mulher de Potifar, coluna da direita, a mulher adúltera de Provérbios 7. Então, o texto diz no versículo 7 que depois de certo tempo começou a cobiçá-lo. É bem explícito, ela era cobiçosa. E Provérbios, falando da mulher adúltera, diz nos versículos 11 e 12, capítulo 7, seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra hora nas praças, em cada esquina fica à espreita. Por quê? Porque ela é cobiçosa. Ela é movida à cobiça. No caso da mulher de Potifar, eu acho que não é muito difícil a gente entender por quê. Eu não estou tentando justificá-la, apenas entendendo o contexto. Isso nos ajuda, se nós tivermos isso em mente em certas situações. Potifar, muito provavelmente, já que ele tinha colocado tudo nas mãos de José, e José se saía tão bem na administração do que ele estava fazendo na casa de Potifar, e Potifar prosperava, eu quero crer que Potifar começou a tirar a atenção dos negócios pessoais dele, e ele começou a se focar na subida dele em termos de quem ele era aos olhos de Potifar. Então, ele se preocupava muito com o trabalho dele, como chefe da guarda. E o que acontecia com a mulher dele? Ficava de lado. Ela provavelmente não passava de um troféu a ser exibido quando havia algum banquete da corte, alguma coisa assim, graças à beleza dela. Mas ela provavelmente não tinha atenção dele. E é importante que todos entendamos que a cobiça, embora ela brote no coração, ela entra através dos olhos. E então existe aquela máxima que a gente gosta de dizer, né? Cuidado com a segunda olhada. Então, se os seus olhos captaram alguém que a primeira coisa que lhe chama atenção é como aquela pessoa é fisicamente atraente, tome cuidado. Fique esperto, fique esperta. Tá? Segunda característica da mulher de Potifar, ela era sem vergonha e sedutora. O texto é muito explícito, versículo 7 e versículo 12.
o convidou dizendo, venha, deite-se comigo. Versículo 12, o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo, venha, deite-se comigo. Ela não queria nem saber. Agora ouçam as palavras da mulher adúltera, ou que descrevem a mulher adulta. Vocês veem aqui no texto, ela é espalhafatosamente provocadora. Ela o agarrou o rapaz, beijou e diz, venha, vamos embriagar-nos com as carícias do amor, gozemos das delícias do amor, e com sedução das palavras persuadiu e atraiu com o dulçor dos seus lábios. Então, sem vergonha e completamente sedutora. Eu acho interessante a gente reparar que uma mulher, e por que não dizer também um homem, vendida à cobiça, é alguém que não tem nenhuma preocupação em ser sutil. Por quê? Porque a paixão sexual é desavergonhada. Guarde bem essa máxima. A paixão sexual é desavergonhada. Em contraste com o amor. O verdadeiro amor pende para o lado da timidez. Se você quer ter uma prova disso, lembre como foi aquela primeira vez que você teve que falar com a sua amada, com o seu amado, que vocês estavam começando a gostar um do outro. Eu não sei se você lembra disso. Para mim fazem exatos 43 anos, 7 meses e 23 dias que eu comecei a namorar a Jussara. Fiz as contas ontem. Dia 3/2/69. E eu comecei a tentar dizer para ela que eu gostava dela e queria ter um relacionamento com ela, mais ou menos às 9 horas da manhã no acampamento. Isso sem contar o que veio nos dias anteriores, as dicas que eu já estava dando, né? Mas eu fui terminar de falar para ela algo objetivamente às 2 horas da tarde, na plataforma da rodoviária em São Paulo, quando o ônibus já estava saindo, e ela estava sentada na janela, e toda a torcida do Flamengo ali, toda a galera que tinha vindo com ela, estava assim, ó, fala, fala. Eu sempre fui cara de pau, mas de repente estava difícil sair aquelas palavras mais do que ensaiadas. Porque o amor tem essa característica. Ele é diferente da paixão descarada, sem vergonha, que é a paixão física fora do casamento. Tá? Então, uma mulher se aproxima de você no trabalho, na faculdade, na escola, seja onde for, com palavras que você identifica como sendo sem pudor, sem vergonha. Um homem chega para você, minha querida, com palavras assim, lá no trabalho, em qualquer lugar. Fiquem espertos. Isso é paixão sexual errada. Tem coisa aí. Terceira característica. Elas eram persistentes. A mulher de Potifar diz no versículo 10, diz a respeito dela, versículo 10. Ela insistia com José, dia após dia, a deitar-se com ela. Agora, repare nessas 5 frases agora da mulher adúltera de Provérbios 7. Fiz sacrifício para cumprir meus votos, estendi o meu leito sobre o meu leito, cobertas de linho fino do Egito, perfumei a minha cama, meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Percebe como é que a tônica é de não desistir e ir atrás a qualquer preço? Usar as palavras para isso? Alguém já disse que uma queda em pecado sexual dificilmente é como um estouro de pneu. É mais como um furo que a gente não cuide e ele vai aumentando, aumentando, aumentando até que aconteça o desastre. Então, fique esperto quando surgir uma situação dessa, de alguém se aproximando e tendo esse tipo de conduta. Não é assim com os flertes? Olha, gente, essas situações, os flertes, não estão acontecendo apenas nas festinhas aí fora, na badalação. Hoje em dia estão acontecendo às vezes dentro da igreja. E nós precisamos ficar muito atentos. A tentação sexual não acontece não só com solteiros, como alguns podem pensar. Acontecem com pessoas casadas. E nós que já somos mais velhos sabemos exatamente como essa coisa acontece. E não se limita aos flertes.
eu diria que as palavras, essa persistência, ela talvez tenha outras características. Por exemplo, cuidado com as mãos. Você conhece alguém muito chegado com as mãos? Fique atento a essa pessoa. Claro que nós temos que dizer que o brasileiro é muito carinhoso, com abraços e tudo mais. Mas nós sabemos identificar quando isso tem uma outra conotação. Eu me lembro que eu havia acabado de chegar a Manaus, não sei se eu já contei essa ilustração, e eu fui convidado a pregar numa igreja de um outro pastor. E eu fui lá, sexta à noite, sábado e domingo. Nesse domingo alguém ficou pregando em meu lugar na igreja que eu era pastor. E já na sexta-feira eu reparei, quando estávamos despedindo das pessoas, que aquele pastor, ele cumprimentava as mulheres mais idosas e não tão bonitas da igreja dele com o braço estendido. Mas as mais novinhas e mais bem apanhadas, ele dava um carinhoso abraço. Eu canto do meu olho percebendo isso. Vocês me conhecem. Acabou aquele culto, fomos para o gabinete dele e tal, ele agradeceu, eu o confrontei. Ele falou, não, irmão, isso é exagero seu. O irmão está vendo coisa, não existe nada disso. Tá bom, de repente é exagero meu. Sábado à noite, coincidência de novo. Domingo de manhã, coincidência de novo. Quando terminou o culto domingo à noite, eu cheguei para ele e depois eu disse, olha meu querido, está mais do que óbvio para mim. Como é que você está mergulhado nisso, a ponto de ser cara de pau de querer fugir disso? Eu não vou contar isso para ninguém. Eu vou orar por você. E eu quero estar à tua disposição, no momento que você quiser, para te ajudar. Mas você precisa perceber para onde você está indo. E ele não disse nada na hora, disfarçou, desconversou. Infelizmente ele era capelão de uma escola ali, na cidade de Manaus, e não demorou um ano para ele largar a esposa e fugir com uma aluna do colégio. Não é todo mundo que é carinhoso, que abraça, que é mal intencionado, mas eu digo, cuidado com as brincadeiras, com essa intimidade física. Última característica da mulher de Potifar, ela é maquinadora. O texto, versículos 11 e 12, diz, um dia José entrou em casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados se encontrava ali. E ela o agarrou. Agora veja a descrição de Provérbios 7. Era crepúsculo, entardecer do dia, chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. Gente, não tinha luz elétrica naquela época. Transporte-se para como era. A mulher vem então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Assim como a mulher de Potifar certamente maquinou aquela não presença dos empregados em casa, não foi coincidência, gente. Ela muito provavelmente deu ordens para que eles fossem fazer outras tarefas fora de casa. Da mesma forma, aquele jovem inexperiente, ele vai caminhando pela rua e ele se encontra com essa mulher astuta, cheia de astúcia no coração, diz a palavra de Deus. Muito cuidado hoje em dia, porque hoje em dia amor é confundido com paixão sexual, paixão física. E isso é mentira do inferno. Qualquer filme que você assiste hoje em dia, a gente tem lá um negócio da TV a cabo, né? Então certos filmes a gente já censura, né? Eu estou vendo que hoje em dia você tem que começar a baixar essa censura, porque não adianta você botar lá no alto, 18 anos. Hoje em dia a coisa está descarada nos filmes proibidos há 12 anos, é brincadeira, qualquer filme proibido há 12 anos tem um casal na cama. Eu fico chocado com isso, mas é a ideia de que quando duas pessoas ardem em paixão, conforme o mundo elas têm que ficar juntas, essa é a regra. Só que a gente sabe que isso não dura. Isso é que nem fogo ateado por álcool. Você já botou fogo em álcool? Dá aquela explosão e acaba. É a mesma coisa. Mas quando acaba, o que aconteceu? Via de regra, as marcas ficam. Uma gravidez, um filho, uma filha que por causa da insensatez daquela mãe e daquele pai, talvez nunca venha conhecer. Hoje em dia até o governo está com uma campanha aí, né? Para os pais se apresentarem e
se identificarem como pais, porque afinal de contas é direito de todo filho saber quem é seu pai. O governo tem que fazer propaganda de tão escancarada que é a coisa. Verdadeira paixão sexual é aquela que se desenvolve e cresce dentro do casamento como fruto daquele amor plantado por Deus no coração de um homem e de uma mulher. Explicitamente de um homem e de uma mulher. E somente de um homem e de uma mulher. Não é para ser desfrutada no namoro, nem no noivado, é no casamento. E para mim a maior prova de que paixão sexual não é amor é retratada pela própria atitude da mulher de Potifar quando José não cede à tentação. Veja o que diz os versículos 13 a 18. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam que esse hebreu que nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse em casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando eu gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Gente, o amor dela virou instantaneamente em ódio, virou em mentira, virou um desejo incontido de destruir José. Isso é o que a paixão física não correspondida gera. Acontece muito e, por causa disso, José vai parar na cadeia, que é o nosso tema para a semana que vem. Mas José, como eu já disse para vocês, ele não esperou a tentação chegar para aí ele bolar quais seriam os valores dele. Os nossos valores precisam ser firmados antes de bater a tremedeira no joelho, para que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida. Eu vou usar um outro versículo, 2 Pedro 2,9, que diz assim para nós: vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação. Agora você vai me dizer: pastor, nós já estudamos 2 Pedro. Esse texto aqui está falando de livrar os crentes da grande tribulação, e é fato. Não está falando de tentação. Mas se você for olhar os termos no final, a palavra provação e a palavra tentação, nós já vimos isso em Tiago 1. No grego é a mesma palavra. Então, nós podemos dizer: o Senhor pode livrar os piedosos da tentação. Foi por isso que Jesus: não nos deixes cair em tentação. Porque Deus nos livra. Mas de forma prática, como é que José agiu? E nós vamos ver isso bem rápido. Para que a tentação não tivesse essa força sobre ele. Esteve ocupado servindo a Deus. José estava realizando tarefas básicas de administração. Assim como você trabalha, ele estava agindo como que para o Senhor. Como é que é o seu trabalho? Quando o chefe não está por perto, como é que você age? Ou se você é estudante, quando o professor não está olhando, como é que você age? O que você faz? José não correu esse risco. Ele não baixou a guarda. Tudo na vida dele era para o Senhor. E aqui eu quero colocar uma palavrinha com relação a gente enterrar talentos, enterrar dons. Deus te deu alguma capacidade que você não está usando? Olhe para José. Algo que protegeu José foi usar tudo que Deus tinha lhe dado para a glória do Senhor, aonde quer que ele estivesse. Espero que isso seja um recado para todos nós. Segundo lugar, ele prosperava porque ele reconhecia a bondade de Potifar, não querendo desmerecer a confiança depositada nele. Olha os versículos 8 e 9a. Quando ela se oferece para ele, ele se recusa e diz para ela: meu senhor não se preocupa com coisa alguma na sua casa e tudo que ele deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está em cima de mim, ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele.
José sabia que ele não podia ser leal a Deus se ele não fosse leal a quem era autoridade sobre ele, no caso Potifar. Ele disse taxativamente: a senhora não pertence a mim, pertence ao seu marido. E aqui reside um perigo muito sutil, principalmente para quem é solteiro. Algo fomentado por Satanás, sem dúvida. Um jovem não casado pode pensar assim: olha, ela não é minha esposa, eu não sou marido dela, então acho que não tem problema. Achando que a crise só bate quando são pessoas casadas. Mas a palavra de Deus é muito clara em mostrar para nós que uma pessoa só pertence a outra quando se casa. E eu quero dizer para vocês que são solteiros que, em grande probabilidade, Deus tem uma pessoa separada para você. E ela vai ser sua no momento que vocês casarem. Só. Mas não vamos entender que envolvimento de duas pessoas solteiras em imoralidade sexual é menos grave do que envolvimento de pessoas casadas. Na verdade, mais uma vez, a palavra no grego é uma só, para as duas coisas. Então, um envolvimento de pessoas não casadas em imoralidade é chamado pela Revista Atualizada de fornicação. A NVI já é um pouquinho mais clara: imoralidade sexual. E o envolvimento de duas pessoas, ou pelo menos uma delas já casada, é chamado de adultério. Nas duas versões a palavra é a mesma, mas a palavra no grego é uma só: porneia, de onde vem termos como pornografia e tudo mais que a gente pode deduzir. Então é importante a gente atinar que o primeiro lugar em que José teve que tratar com o problema foi aqui, na mente dele. Vocês estão com a leitura do nosso livro, que é estudado nos pequenos grupos, bem aflora aí, né? Nós estamos lembrando do que diz esse livro. Esse livro diz para nós claramente que a mente é o que da alma? É a sentinela da alma. Quando a mente se descuida, o resto vem. Uma vez que José resolveu a questão a nível da mente, ficou mais fácil para lidar com as outras coisas. E hoje em dia a batalha é pela mente. Então, mais do que nunca, aquele versículo que nós conhecemos tanto e citamos tanto aqui na igreja, precisa ser levado a sério. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Terceiro lugar, José resistiu à tentação, lembrando de que Deus é santo e atinando as consequências de pecar contra Deus. Como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Reparem nas palavras: algo tão perverso. Eu sei, gente, que não existe graduação de pecado. Pecado é pecado, certo? Mas será que no fundo não existe uma certa gravidade, intensidade a mais na imoralidade? Eu acho que existe. Existe pelo perigo que ela nos traz, tanto que, quando José usa essa expressão, algo tão perverso, ele está ecoando algo que vai ser dito mais tarde lá em Apocalipse. Apocalipse 2, 24, chama a imoralidade sexual de os profundos segredos de Satanás. Uau! Você gosta de mexer com o ocultismo? Você se propõe a mexer com o ocultismo? Acho que qualquer um de nós vai dizer: claro que não, quero distância disso. Então eu vou dizer para você: fuja da imoralidade. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Profundos segredos de Satanás. Salmo 51 diz que, em última análise, todo pecado é contra, e todo pecado traz consequências. A gente tem repetido aqui na nossa igreja, e nós vamos falar mais uma vez. Nós somos livres para tomar as nossas decisões, fazer as nossas escolhas, mas nós não somos livres para escolher as consequências. José sabia que Deus não convive com o pecado, e para ele aceitar a investida daquela mulher era sinônimo de abrir mão
da comunhão e da bênção de Deus tão preciosas que ele havia sentido até aquele momento na vida dele. E que ele sabia que ainda iam estar presentes no futuro. E é bom dizer que isso tudo aconteceu, não aconteceu, melhor dizendo, logo que José chegou à casa de Potifar. Anos passaram nesse processo. Alguns estudiosos colocam isso como 10 anos, outros chegam a colocar como 12 anos. O próprio texto diz, passado algum tempo, ela começou a se interessar por ele. Não foi uma coisa imediata. Entende? Então ele estava lá, mas, viu, mesmo que a coisa tenha acontecido ao longo do tempo, eu penso que José estava ali dizendo assim, olha, não é por causa de uma mulher, por mais Cleópatra que ela possa parecer, que eu vou jogar tudo no lixo. Não vou. Não estou disposto a abrir mão. Então ele tratou o problema aqui, mas ele tratou também o problema no seu coração. Quarta coisa, resistindo às investidas da mulher de Potifar. Versículo 8 diz, mas ele se recusou. José estava dizendo para ela claramente, isso é errado, é pecado, a senhora não me pertence, eu não quero nada com esse tipo de conduta. Esqueça! Aí ele faz o que bom senso pede numa hora dessas. É a quinta coisa, afastando-se da mulher de Potifar. No versículo 10, nós lemos que ela investia diariamente sobre ele, e por isso, o que aconteceu com José? Evitava ficar perto dela. Gente, isso é fundamental. Você conhece alguém que é uma verdadeira fonte de tentação para você? Você conhece alguma ferramenta, tipo TV a cabo, internet, que é fonte de tentação para você? Qual é a receita de José? Fique longe, afaste-se. E, gente, isso não vale só para solteiro, não, tá? Vale para gente casada e muito bem casada. E não interessa a idade. Nós só vamos ficar livres desse corpo de pecado, queridos, quando nós morrermos. Aí sim, aí não vai ter mais. Brinque com fogo e você acaba se queimando. Se você não se afasta de pessoas ou ferramentas que se constituem fonte de tentação, sabe o que você vai estar fazendo? É uma coisa que quando eu falo para jovens, eu digo, a gente vê o pecado aqui, ó, a linha do pecado aqui, a gente mais ou menos faz assim, ó, fica tentando se equilibrar para ver até onde a gente vai sem cair no pecado. É isso que você está fazendo. Não pense por um único momento que você é mais esperto do que o diabo. Ele dá de 100 a 0, de 1000 a 0 em você e em mim. É por isso que existe uma advertência bíblica muito clara em Romanos 13, 14. Não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Mas quando a coisa fica feia, que não basta você tentar evitar, qual é a última coisa que nós temos de recurso? José ilustra muito bem para nós. Fugiu como última alternativa. Diz o texto no versículo 12, mas ele fugiu da casa. José é o perfeito exemplo vivo do que Paulo quis dizer lá em 2 Timóteo 2:22. Fujam da imoralidade sexual. José é a ilustração que nós temos na Bíblia. Parece que José conhecia a máxima. É preferível ser um covarde vivo do que um corajoso morto. Não dá certo ficar brincando com essa linha do pecado. Tentando ver até onde eu vou, sem cair. Então, quando você vê que a coisa está feia, fuja. Em 1992, eu estava em Fortaleza, dirigindo uma cruzada do evangelista Luiz Palau, e a equipe toda estava num hotel já há alguns dias. Nós estávamos num hotel à beira-mar, porque era logisticamente o mais próximo para nós, e esse hotel tinha gente que nos dava um preço melhor e tudo mais. Mas você está à beira-mar, você sabe que você vai ter ali, né? E numa certa tarde eu estava tratando de alguma coisa ali na recepção do hotel, quando de repente um dos componentes da nossa equipe me pregou o maior susto. Ele chegou ao meu lado, ofegante, branco. Batimento cardíaco dele devia estar assim mais ou menos uns 200.
Eu olhei para ele e falei assim, o que houve, cara? Ele falou, nem te conto. Eu estava no elevador, entrou uma dona não, um avião, só de biquíni. E eu e ele estávamos no mesmo quarto, a gente estava no 11º andar. E ele disse, cara, o elevador não chegava no térreo. E aí ela veio com um papo assim, dizendo que o marido dela tinha ido embora, ela estava muito solitária, e eu não vi aquele elevador chegar no térreo. E aí abriu a porta, eu vim correndo aqui, vê se ela está atrás de mim. Eu olhei ali na recepção, não tinha ninguém, né? A não ser um homem que eu passei a respeitar, porque ele sabia a hora de fugir. E a partir daquele momento, não precisa dizer que eu e ele fizemos um pacto, né? A partir de agora, elevador, só os dois juntos, tá? E deu certo, funcionou. Nós não reparamos, dificilmente reparamos, que 1 Coríntios 10:13, quando ele diz para nós, não veio tentação para vocês que não fosse humana, mas Deus é fiel e Ele vai providenciar o escape. No versículo seguinte, o primeiro verbo que a gente encontra é fujam. Eu acho muito interessante. E o termo grego para esse fujam, de 1 Coríntios 10:14, ele retrata exatamente essa ideia. Quando você se encontra numa situação em que você percebe que a tentação está ficando insuportável, caia fora. Em linguagem filosófica de hoje, sai que é rolo. Não fique parado. O americano tem uma expressão feita um pato sentado, pronto para levar o tiro. E é interessante que esse versículo 14 ele diz, fujam da idolatria, né? Por que Paulo usa essa expressão? Ele está falando de fugir de imoralidade sexual, ele fala fujam da idolatria. Porque lá em Corinto, o culto religioso, principalmente o culto a Afrodite, era prestado por meio de prostitutas cultuais. E eu imagino que essas mulheres não eram repugnantes. Elas eram fisicamente muito atraentes, muito perigosas para qualquer homem que botasse nelas os olhos e deixasse a imaginação correr. Então Paulo diz claramente, fujam da idolatria. Ele está dizendo, fujam! Não deixem que esse culto pretenso a um Deus, que não é o Deus verdadeiro, derrube vocês. Se José tivesse cedido à tentação, ele não seria usado por Deus no máximo do seu potencial como ele foi. Eu repito, cuidado, porque você não é páreo para o diabo. Eu não sou páreo para o diabo. Nós só fazemos frente ao inimigo com Jesus na força da graça e da misericórdia de Jesus. Amém? Quero concluir. Eu vou pedir que você curve a sua cabeça, você feche os seus olhos. E eu quero que você tenha tempo para conversar com Deus aí no seu coração. Como é que anda a sua vida em termos morais? Se você é solteiro, você tem se guardado para aquela pessoa que um dia Deus vai dar para você, vai trazer. Se você já é casado, você continua exclusivo, exclusiva da pessoa que Deus deu para ser seu companheiro, sua companheira. Suponhamos que você tem uma situação em que você não está nem mais convivendo com essa pessoa. Você continua fiel ao Senhor Jesus? Ou suponhamos que você esteja se mantendo fiel em termos de atos físicos. Como é que anda a sua vida de pensamento? Nós vivemos em dias terríveis. O relativismo, a ética situacional, o uso da mídia, e eu quero voltar a dizer para vocês, eu não vou me cansar de bater nessa tecla, me chamem de quadrado. Muito cuidado com as novelas. As novelas, assim como seriados em filmes, mas as novelas principalmente, são as principais promotoras desses conceitos impuros de relacionamentos que não agradam a Deus, de infidelidade sexual, de homossexualismo, de lesbianismo, para incitar pré-adolescentes a começarem a se despertar para o sexo o mais cedo possível.
Hoje é tudo tão descarado, estruturado, de forma que se você quer levar Deus a sério, você se sente um peixe fora d'água, até dentro de certas igrejas. Como é importante a gente seguir o exemplo de José. Preferir ser um covarde vivo a ser um corajoso morto. Mas vamos apenas supor, que você não vem se conservando puro. Namoro, noivado ou mesmo no casamento. Quem sabe a palavra de Deus hoje desafiou você, tocou nessa ferida. E você enxergou que o que você está vivendo é uma realidade de pecado. E o Espírito Santo com certeza vai passar a tirar sua paz de racionalizações, de forma que você não chame pecado de pecado. Eu quero fazer algumas perguntas para você. Será que você, por causa da sua situação, já deixou se convencer que você não passa de uma carta fora do baralho para Deus? Será que você que um dia colocou a sua fé em Jesus como seu Salvador e não cuidou do seu relacionamento com Ele, por isso você não vem resistindo à tentação, será que você está fadado a ser um crente de segunda classe para o resto da vida? Por mais que eu creia na soberania de Deus, e vocês sabem que eu creio, a resposta a essas perguntas tem muito a ver com a decisão que você toma. Ouça a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para lhe dar novo ânimo ao espírito e para dar novo alento ao coração do contrito. A este eu estimo, diz o Senhor, ao humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra. Não saia daqui nessa tarde, se houver alguma coisa em seu coração que você precisa acertar com o Senhor. Converse com Deus agora, silenciosamente. Eu vou deixar alguns instantes para todos nós fazermos isso. Pai querido, nós te somos imensamente gratos, porque a Tua palavra, ela mostra para nós casos vivos de pessoas que passam pelas mesmas tentações que nós passamos, como José, mas que saíram livres, que mostram para nós que existe uma possibilidade de vitória, e vitória retumbante no Teu poder, Tua graça. Mas mesmo se for o caso, ó Pai, de alguma vida que está sentindo no coração, Deus, eu tenho falhado e falhado grosseiramente nisso. Que seja esse o momento, Senhor, de reconhecer que o Senhor diz na Tua palavra que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pai, nós queremos ser uma igreja que vive em santidade. Mas uma igreja constituída de pecadores, salvos pela Tua graça, que insistem em querer caminhar em santidade, por mais que isso seja uma luta dioturna, diária, 24 horas por dia. Nós hoje enfocamos essa questão de sexo, mas são tantas outras áreas em que nós somos provocados e nós aceitamos a provocação do inimigo. Senhor, dá-nos graça para agirmos diferente, para glorificarmos o Teu nome no que quer que nós fizermos. Nós oramos agradecidos por Cristo Jesus. Amém. Não é preciso dizer, mas eu vou dizer de qualquer forma, que se alguém por acaso sentir que precisa de ajuda nessa área, pode nos procurar. Fique à vontade para procurar o pastor Henrique, a mim, pastor Eduardo, igualmente as esposas, para que
nós possamos nos ajudar mutuamente. Nós queremos ser uma igreja que não nega ajuda a quem precisa, para nós andarmos conforme a santidade que Deus colocou diante de nós.